Olá, esse aqui é o Papo de Estado, eu sou o Vitor Lins e esse programa pretende discutir todos os bastidores do Estado. Então, políticas públicas, economia, finanças, administração pública são temas que você vai ver aqui ao longo dos episódios do Papo de Estado. Hoje eu estou com a diretoria do Citesp, o Sindicato dos Técnicos da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Então eu vou apresentar cada um deles. Eu estou com 3 grandes campeões aqui, o Luiz Carlos Pires Júnior, que é presidente da entidade, e o Luiz Carlos Ferreira, que é o tesoureiro-geral também da entidade. Vou começar aqui pelo presidente, pela presidência. Luiz Carlos, eu vou chamar um de Luiz Carlos e o outro de Luiz Carlos, né? Tá. Esse é o combinado. Pode chamar Luiz Pires e Luiz Ferreira. Tá bom. Pode ser. Fica mais fácil. Vou falar então com o Luiz Pires primeiro. Luiz, eu gosto de fazer uma brincadeira para quebrar o gelo, que é a seguinte, foi uma coisa meio Marília Gabriela. Me apresenta Luiz Pires por Luiz Pires. O que te fez te trouxe até o Estado? Como que você chegou aqui? De onde vem essa vocação? Bom dia, é um prazer estar aqui, agradecer muito essa oportunidade, né? Bom, eu fiz esse concurso na década de 80, né? Final dos anos 80. Teve uma chamada em 91, nunca tinha trabalhado no Estado, tinha começado a trabalhar na iniciativa privada. Eu estava trabalhando em Cuiabá, no Mato Grosso, quando saiu a chamada para o concurso. E aí, nessa época... Trabalhava na mesma área? Não, trabalhava numa empresa de construção civil, né? E aí eu acabei vindo embora, né? Porque ia estar perto da minha família, né? Morava tudo no interior, na região de Presidente Prudente. E aí a oportunidade de trabalhar com emprego garantido me trouxe de volta. E comecei a trabalhar no Estado e me identifiquei muito com o serviço público. A oportunidade de poder trabalhar, ajudar as pessoas, fazer um serviço voltado para a comunidade, para a população, e isso é muito gratificante. Eu acho que foi mais ou menos isso que me levou a permanecer até hoje no Estado, né? Essa vontade, essa dedicação de querer sempre ajudar a melhorar a vida do cidadão. É isso. E você, Dairo? Conta um pouquinho do Dairo. Vamos lá. Eu entrei no Estado no susto, praticamente, né? Eu trabalhava em empresa privada, eu era comprador até. E depois acabei casando e aí aquela situação, ficar desempregado não pode, né? Fui demitido do emprego, aí acabou aparecendo a abertura desse concurso. Eu me inscrevi, fui lá e, por incrível que pareça, passei, né? Passei, assumi o cargo na região de Osasco. Fiquei lá todo esse tempo até ser convidado a vir fazer parte do sindicato, porque eu sempre fui envolvido com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Até antes de entrar aqui, eu tinha passado na polícia rodoviária, já estava pronto para pegar farda, aí o Estado Fazenda me chamou e eu larguei a polícia e vim para a Fazenda. Tá? E estou aqui até hoje, fui convidado para entrar no sindicato, como eu te falei, para continuar a luta, que além de eu gostar de trabalhar com pessoas, nada mais justo do que também trabalhar para você tentar ter os seus méritos, né? Sim, o melhor jeito de falar com o mundo inteiro é falar com a sua aldeia, né? Então, sim, é importante. Se a gente quer fazer justiça social, vamos começar lutando pelo nosso bairro, pela nossa profissão. É assim que é, né? Se todo mundo fizer isso, não vai ter... o combate à injustiça acontece. E você, Luiz Ferreira, você também entrou no susto? Porque eu sei que todo mundo aqui continua no susto, né? Mas pelo menos na hora de entrar. Ele falou de no susto, e tem aquela coisa, né? Se o Beatles fosse brasileiro, ia ser todo mundo concursado, não ia ter Beatles, né? Exato. Amanhã mandar fazer concurso e pronto. Bom, eu prestei o concurso em 88 e acabei assumindo na regional de Sorocaba em 1990. Então eu já estou aí com 30 e tantos anos de Secretaria da Fazenda. Você nem tem 30 e tantos anos, né? Não, quase isso. Deu tempo como? É o mais velho da turma. E aí eu fiquei trabalhando um tempo em Sorocaba, aí fui convidado para vir para a capital, fiquei um tempo na capital, 2, 3 anos na capital, voltei para o interior. E no interior, aí eu tive a possibilidade de trabalhar em várias situações. Eu fui para postos fiscais, fui para diversas cidades da regional, voltei
para a sede em Sorocaba e desde 95 eu vim para a capital e estou na capital até agora. Em 2017 eu fui convidado para participar da chapa que concorria ao Sindicato dos Técnicos. Acabamos nos elegendo e eu estou no sindicato agora na segunda gestão. Então a experiência que eu tive com o trabalho, com o serviço público, ela foi muito ampla, no sentido de trabalhar muito com pessoas, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, isso é uma coisa que me move, que me faz continuar. E aí desenvolver o trabalho dentro do sindicato é uma coisa bastante prazerosa, bastante forte, no sentido de você estar trabalhando com as pessoas e no sentido de você conseguir dar o retorno, não só para a Secretaria da Fazenda, mas para a sociedade como um todo. É isso mesmo, né? Assim, eu vejo que a gente tem várias etapas da vida sindical, né? Não sei se também é assim com vocês. Mas no começo você chega assim, peraí, tá tudo errado, vamos mudar tudo. Aí você entra e fala assim, caramba, eu que vou ter que mudar tudo agora, né? Bem, verdade. parece, de fora parece que o sindicato só não resolve por falta de vontade e tal. Peraí, se entrar lá com vontade, vai tudo resolver. Aí você entra e vê como que é complexa a coisa. E ao mesmo tempo, você vai vendo quantas coisas fora da luta profissional, salarial, tem de interessante, né? O que a gente mais queria era poder resolver isso logo e poder trabalhar nessas coisas institucionais, né? Assim, geralmente as carreiras tentam projetar políticas públicas, né? Assim, usam a estrutura sindical também para fazer uma comunicação da carreira, né? Dizer assim, qual que é a importância da Secretaria da Fazenda, por exemplo, no nosso caso aqui, né? O sindicato é um espaço muito bacana para você poder comunicar com a sociedade. Eu vejo isso como uma coisa que me dá muito assim, orgulho, realização pessoal, de poder estar na representação de uma classe, né? Porque quando você fala pela classe, você pode dizer isso para a sociedade, né? O que a gente está aqui, o que a gente quer fazer, o que poderia ser melhor do Estado. E aí eu vou perguntar para vocês assim, beleza, apresentei as pessoas e agora vamos apresentar a carreira para a sociedade. Então vou pedir para você, presidente, o técnico, né, da Fazenda Estadual, que a gente carinhosamente chama no trabalho de TEF, que é a sigla, né? Isso. O que é a atribuição do TEF, quem é o TEF, qual que é o perfil do TEF, e o que é gratificante em ser TEF? Então, o técnico, ele vem da antiga carreira de exatores, né? Uma carreira, acho que uma das mais antigas da Fazenda, e ao longo do tempo veio sofrendo transformações. Que eram os exatores? Os exatores eram os funcionários que cuidavam das coletorias e pós-fiscais, porque tinha uma coletoria e pós-fiscal em toda a cidade do estado de São Paulo, onde faziam arrecadação de tributos, esse tipo de serviço, né? E depois foi criada a carreira de auxiliar administrativo, na década de 80, e a de TAT, que as duas juntas se uniram depois em 92, com a Lei 700, e virou o TAT, Técnico de Apoio à Arrecadação Tributária. E o TAT veio ao longo do tempo se transformando e chegar ao que chegou hoje, que é técnico da Fazenda Estadual. No início, o técnico e o auxiliar, eles possuem as mesmas atribuições. Embora uma carreira fosse de nível superior e a outra de nível médio, as duas tinham a mesma atribuição de serviço para desenvolver. E com a unificação das duas carreiras, o que aconteceu? Ao invés das carreiras serem enquadradas no nível superior, foram enquadradas no nível médio. Foi uma perda para a carreira que até hoje nós não conseguimos recuperar, né? Mas isso não desanimou, não. O pessoal tem trabalhado constantemente, tem mostrado muita disposição em ajudar, em colaborar, inclusive com a carreira de auditor, né? A gente sempre tem feito um trabalho que é complementar, de apoio, né? A parte administrativa dentro da Secretaria da Fazenda, a parte de cobrança,
parte, inclusive, de arrecadação, que era uma das atribuições que pertencia à nossa carreira, e temos trabalhado colaborando sempre com essa carreira de auditor. O que acontece é que, com o passar do tempo, a carreira meio que ficou isolada dentro da Fazenda e acabou perdendo muito espaço. E nós estamos hoje com o sindicato lutando para recuperar esse espaço perdido, tentando nos colocarmos novamente numa posição que nós tivemos no passado, uma posição de destaque, mas sempre assim, é uma carreira complementar à de auditor. Até porque dentro da área tributária na Fazenda são as únicas carreiras, juntamente com o especialista contábil e o jogador tributário, que podem atuar dentro da administração tributária. Né? E o nosso objetivo é esse, trabalhar, servir a população, né, de forma indireta, porque quando você trabalha com arrecadação na Fazenda, você trabalha para arrecadar esse recurso, e esse recurso ser distribuído para as outras secretarias, como saúde, segurança pública, educação, que vai refletir realmente na população mesmo, né, diretamente. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o que nos motiva a estarmos aqui hoje, prestando esse serviço para a população, de forma indireta, mas é um serviço que nos gratifica muito. Eu acho que é isso. Tem um complemento? É mais ou menos. No fundo é isso, é orientação à população, né? Que a base de tudo, a dúvida é muito grande. O nosso povo tem muita dificuldade, muita dúvida em todos os aspectos. Então, é como no dia a dia, o funcionário público não faz nada, o funcionário público é isso, é aquilo. E, na realidade, a gente está ali para orientar, para explicar cada situação, cada funcionalidade, né? Cada um o que faz, o que deixa de fazer, por que o técnico está ali, o que ele pode ajudar, o contribuinte em si. Então, essa orientação acho que é bem interessante que a gente faz no dia a dia, tanto diretamente no atendimento ao público, né? Quanto a nós mesmos, na posição que a gente está ali dentro do sindicato, o telefone toca pedindo orientações, como que eu faço para o meu IPVA, eu quero ser isentão, eu quero isso. Então, quer dizer, essa parte é a parte que o funcionalismo dá o apoio diretamente ao contribuinte em si. Claro, abre aspas, servidor público não trabalha, fecha aspas, né? É uma frase que a gente ouve direto, mas sim. Eu tenho certeza que um contribuinte nunca vai falar isso de um técnico. Isso né? é uma verdade muito No atendimento, grande. A gente vê ali o suor, né, que é para tentar resolver mesmo os problemas. Essa questão é uma falácia, né, de falar que servidor público não trabalha. É uma coisa totalmente equivocada e que, infelizmente, está sendo passado para a população e o que leva a gente a ser mal visto aí pelas ruas. Quando você fala que é servidor público, muita gente te olha torto, né? E não deveria, porque existem maus funcionários? Existem, como em todo lugar existem. Né? Pessoas que não trabalham como deveriam trabalhar. Mas a grande maioria do funcionário público são pessoas dedicadas, pessoas que estão dispostas mesmo a colaborar. A pessoa não está lá levantando todo dia cedo, indo para o trabalho, passando o dia lá direto, trabalhando, dando o seu suor para poder, só pelo salário. Não, tem uma gratificação. Até porque eu acho que nós, enquanto seres humanos, precisamos disso para poder tocarmos a nossa vida. Você tem que ter satisfação, tem que ter prazer no que você faz. Então, a grande maioria é dessa forma. E nós não deixamos de ser o funcionário da população, né? Exatamente. Nosso atendimento é exclusivamente para eles, né? Eu acho que cabe aqui, Victor, falar um pouco das experiências que nós tivemos nesses anos todos dentro da secretaria, no sentido de que realmente é uma falácia a questão de que funcionário público não trabalha. Isso não é veiculado, mas muitos funcionários públicos trabalham muito além dos seus horários. Funcionário público não tem hora extra. A minha experiência pessoal dentro da Secretaria da Fazenda, por exemplo, era entrar às 9 da manhã e às vezes eu saía 8, 9, 10, 11 da noite. E isso não é veiculado. E não só comigo. Parte do grupo das pessoas que conviviam comigo faziam isso junto comigo. Então, tem muita gente que vai além do seu trabalho. Então, realmente, essa questão de que o funcionário público é folgado, de que o funcionário público não trabalha,
não é verdadeira. Eu só complementando o que o Luiz está falando, isso realmente é uma verdade. Eu lembro de quando eu trabalhava no interior, o presidente Venceslau tinha um posto fiscal. O Pontal do Paranapanema, Teodoro Sampaio, era o último posto fiscal do Estado. Depois tinha logo as fronteiras. Logo ali. Então, o que acontece? Não existia funcionário no posto fiscal. Então, alguns funcionários do posto de presidente Venceslau tinham que prestar serviço em Teodoro. Então, você saía de casa na segunda-feira de madrugada para ir para Teodoro Sampaio e passava a semana inteira dormindo fora de casa, dentro do posto fiscal. Né? Você tinha uma cama, tinha cozinha, tinha tudo, a gente dormia lá, prestando serviço a semana inteira, para depois, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, quando encerrar o expediente, você pegar e ir embora para casa. Regime de cárcere ali, né? Porque você não tinha que fazer. O salário não dá para você ficar pagando hotel. Então você tinha que dormir onde dava. E o que era mais barato para a gente, que tinha no momento lá disponível, era uma cama no fundo do posto fiscal com uma cozinha e um banheiro. Era oficial o alojamento, assim, é provido pelo Estado a estrutura do alojamento, ou vocês mesmos que pegavam o espaço vazio e botavam o colchão ali? Tinha o posto fiscal, tinha uma cozinha do posto fiscal no fundo, e a gente pegava um espaço, jogava um colchão, muitas vezes no chão, dormia lá a semana inteira. Fazia comida lá no fundo, tudo, na cozinha, almoçava lá, jantava lá. No dia seguinte, bora pegar imposto. Vamos financiar a política pública. Não tinha televisão, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Era tudo assim, difícil, uma vida dura. E foram anos e anos assim, sabe? Vitor, essa mesma experiência que o Luiz teve lá no Pontal do Paranapanema, lá no final do estado de São Paulo... Ou no começo. Depende do ponto de vista. Eu também tive aqui. Para quem vai ou para quem vem, né? Eu morei 2 anos dentro de um posto fiscal, fazendo a mesma coisa. Chegava na segunda-feira, de manhã, às 7 e tanto da manhã, eu chegava no posto fiscal e voltava só na sexta-feira. Então, durante 2 anos, eu morei dentro de um posto fiscal. E essas histórias também, elas não são veiculadas, né? Porque, voltando ao tema da falácia de que funcionário público não trabalha. E aí, como você está dentro do posto fiscal e você não tem atividade dentro da cidade, daquela cidade, porque você não é dela, você não vive nela, você acaba estendendo muito mais o seu horário de trabalho. Ele vai além do seu horário de expediente e então, inclusive, as coisas que estão acumuladas dentro daquela regional, elas começam a caminhar com muito mais celeridade. Mas nunca aconteceu de chegar um contribuinte e você tá lá de pijama listrado, a caneca de café ainda. Peraí, já te atendo. Não. Às vezes lá em Teodoro, principalmente, às vezes as pessoas tinham muitas fazendas, né? E os fazendeiros estão de fora. Às vezes o cara chegava lá às 7 horas da manhã. Porque ele já acordou às 5 horas já, né? Já tá almoçando. Ele queria resolver. Dá um tempo, né? Tem que esperar pelo menos 8 horas para poder abrir o expediente aqui. Então, você vê, a gente está falando isso tudo, que vocês estão até em regime de semicárcere no posto fiscal, porque, abre aspas, o servidor público não trabalha, fecha aspas. Né? De onde que vem isso? De 2 coisas. 1, que a gente trabalha 8 horas, e 2, que a gente tem estabilidade. Uma vez eu falei, né, que cheguei às 9, tive uma hora de almoço certinho, saí às 6, uma coisa assim, sei lá, 6h30 e tal. E aí um amigo meu, nossa, você sai antes das 7? Na minha empresa, se eu sair 7, eu posso fazer isso um dia, não posso fazer isso 3 dias seguidos, não. Então e outra coisa é a estabilidade. Em Portugal, por exemplo, você tem estabilidade para profissionais do setor privado, inclusive. É muito importante a gente diferenciar a estabilidade de vitalicidade. Porque o servidor que tem estabilidade, ele pode ser demitido se ele não atingir as metas de produtividade. A estabilidade serve só para ele não ser demitido por alguma razão que seja alheia ao trabalho dele. Então, na iniciativa privada, eu posso, por algum problema pessoal, te demitir e acabou. Mas né? É muito o que acontece. As pessoas acham que o funcionário público efetivo jamais pode ser demitido. Isso onde já se viu, né? O que é passado, né? A própria imprensa passa isso para a população e que leva a população até a acreditar, quando não é verdade. Se o funcionário é um funcionário péssimo, tem todo um trâmite legal
para se abrir um processo administrativo, para o cara ser julgado se realmente ele cometeu algum ato que enseja até numa demissão. E acontece. Basta a pessoa trabalhar direito lá e o processo está aí. O processo legal pode ser aberto, a pessoa pode ser mandada embora. Lembrando então, que essa situação ela sempre esteve na lei. Então isso sempre existiu. A demissão do funcionário público ela sempre existiu. Você pode fazer isso a qualquer momento. Independente de ser efetivo ou não. Sim. Isso... Então, então o ponto é o seguinte, qualquer pessoa que trabalha numa empresa privada, ela acha justo se ela trabalhar o horário dela e puder ir para casa viver a vida dela. Sim. Ela acha justo. Ela não é com conforto que ela fica até 9 da noite no trabalho dela. E do mesmo jeito, ela também não quer ficar no risco de poder ser demitida só porque ela postou na rede social uma opinião política que não é que o chefe dela concorda. Gostaria de ver. Imagina uma pessoa, por exemplo, progressista que trabalha na Havan. Acho que não deve ter mais, por exemplo. É difícil. Então, assim, a gente vê que o trabalhador privado, ele acha justo. Vamos lá, sobre outro ponto de vista, falar a mesma coisa de outro jeito. O trabalhador privado, ele acha injusto o que ele vive, que é o que a gente não precisa viver. E aí há um gap, né, de proteção social laboral entre nós e eles. Há um gap. A gente tem mais proteção nesse sentido. Vamos brigar junto para eles terem também? Em Portugal, os trabalhadores privados têm essa estabilidade para não ser demitido por assuntos pessoais. E por que alguém tem que ser obrigado a fazer sempre hora extra se isso não está no contrato? Mudava o contrato para ser contratada sabendo que vai ser... Nós temos aquela mania de você está bem, então em vez de eu procurar melhorar para conseguir ficar igual a você, muitas vezes você quer puxar você para baixo para que você... Vamos mudar a mentalidade, vamos construir junto. Exatamente, tem que trabalhar para construir, não para destruir. Essa é o... Mas, Victor, eu acho que vale a pena lembrar de uma questão aí em relação à nossa estabilidade, de que o funcionário privado ele tem o FGTS. E nós, funcionários públicos, não temos isso. Então, quando aposentamos, é aquilo. O funcionário privado, quando se aposenta, ele vai levar um tempo de depósito que durante aquele período ele conseguiu incluir, né? E nós não temos isso. Então, tem essa questão também. Sim, e importante só para fechar esse ponto é que o servidor público tem estabilidade funcional. Ao mesmo tempo, o servidor público tem total instabilidade remuneratória. Sim, no Ocidente inteiro, todo mundo sabe que a inflação acontece. Então, em todo lugar do Ocidente, exceto no Brasil, nos trabalhadores da administração pública, você não tem um mecanismo objetivo de repor, né, as perdas inflacionárias. Então, por exemplo, todas as categorias privadas têm a database respeitada, né, o dissídio ali, o acordo coletivo todo ano. Então, o que a gente mais sabe é que vai chegar lá um dia em março que vai parar o banco um dia. Todo mundo já sabe que vai acontecer isso. Por exemplo, né? Fica preparado. Então, todo mundo já sabe. Então, porque a inflação vem e hoje tá na boca do povo, tá todo mundo sabendo que a inflação tá galopante. Né? Então, é um atraso civilizatório muito grande, né? O servidor público, o trabalhador da administração pública, que é como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, chama, né? Porque como em cada país tem uma nomenclatura, eles chamam assim, trabalhadores da administração pública. As centrais sindicais, eu faço parte da pública, que só representa apenas servidores públicos no Brasil, eu sou diretor de economia da pública. As centrais entraram na OIT contra o Estado brasileiro, porque não há a database aqui no Brasil. Então, se você for ver, se você pegar, sei lá, desde 2002, talvez, você vai ver que talvez você esteja ganhando próximo à metade. Várias carreiras vão ter uma coisa desse tipo. Ganha 70% que ganhava em 2002, alguma coisa assim. O tempo vai passando e a inflação vem e o retorno não vem. Então vamos parar para pensar o que isso significa. Isso é um crime ideológico, assim. Porque, olha só, você, Luiz,
vamos pegar aqui, ó, 2 cartãozinhos, ó. Você entrega seu trabalho e o Estado entrega a compensação. Que isso chama remuneração. Ok. Se a gente tem um mecanismo objetivo de recompor, eu estou dizendo o quê? Que você continua fazendo o mesmo trabalho sempre, você tem que continuar recebendo o mesmo dinheiro sempre. Ok. Se a gente tem isso desvinculado, tem nada a ver uma coisa com a outra, você está dizendo que não tem nenhum valor agregado no que o trabalhador está fazendo. Porque ele vai continuar fazendo. Tudo, do jeito E eu que fazia. pago quanto quiser, quanto eu puder. Será que eu posso pagar? Mas ele continua fazendo. Então não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor no que ele faz. Eu sou chateadíssimo com a Globo News, com um cara que eu não me lembro o nome dele agora. Acho que é Schwarz, uma coisa assim, sei lá. Que eu liguei a Globo News e estava lá. Ele sendo entrevistado lá num painel, qualquer coisa. Aí aquela tarjazinha que fica passando o tema do programa, tava assim, ó. O reajuste dos servidores é compatível com as contas públicas? Eu falei, que raio de pergunta é essa? O reajuste é compatível com as contas públicas? O reajuste tem que ser compatível com o trabalho do cara e com a inflação. Exatamente. Ó, para pensar no absurdo disso. Do mesmo jeito que o Estado contrata nós, o Estado, sei lá, ele compra papel higiênico. Vai passar a inflação, ele vai comprar papel higiênico pro órgão público, pro colégio, e ele vai pagar o valor que for do papel higiênico. Não faz nenhum sentido perguntar assim, ó, o reajuste do papel higiênico é compatível com as contas públicas do Estado? Se ele falar que não é compatível e não reajustar o valor de compra, ninguém vai vender papel higiênico para ele. Exatamente. Por que a gente continua vendendo a nossa mão de obra? Exatamente. Que loucura é essa? Aí você vê que tem a disparidade. Ele começa a fazer o mesmo trabalho, às vezes até agregando alguma coisa, e aqui a parte remuneratória fica parada, estagna. Não é? Que é o que acontece com a maior parte das carreiras hoje, só né? como exemplo, a nossa carreira... Porque você tem que estar todo dia atualizado, né? Acho que o último reajuste foi em 2005. De lá para cá, em aumento que nós tivemos mesmo, foi 13%. Isso vai para quase quantos anos lá? Em 2010 teve 3% então, pelo no período, Alckmin e no 2000... período 13%. E os Quanto foi de 10% inflação do nesse Dória? período? Nossa. Pra você ter uma ideia, nossa tabela remuneratória é abaixo do salário mínimo. Né? Lembrando, Sem Luiz, correção. que o aumento foi em cima do salário base, Exatamente. que é pouco. O salário base das carreiras metade do salário mínimo metade hoje. do salário. Então, assim, ele não teve um aumento real em cima do todo. Na verdade, não teve aumento nenhum. Não. Esse aumento de 10%, metade da nossa classe não conseguiu. Só diminuiu o corte, né? Porque você ganha, o salário mínimo é 1.212. Você ganha 800, 900 reais. Você tem um aumento de 10% em cima de 900. Aumentou 90 reais. Então, você foi para 990. O governo, para não pagar abaixo do salário mínimo, ele faz um complemento. O que ele fez? Ele deu aumento em cima do salário base. Você ganhou 990. Só que aí ele cortou a verba complementar que ele te dava. E você continuou ganhando a mesma coisa. Entendeu? Só reduziu o complemento. Só trocou, inverteu a coisa ali, mas o salário vai continuar o mesmo. Aí sai na mídia, sai para todo mundo, olha, funcionalismo teve 10% de aumento. Não teve. Não teve. Uma coisa que a gente tinha que fazer era o reajuste ser automático pelo PCA, sem necessidade de provocação do poder político. Porque o poder público, ele ganha o IPCA na arrecadação. Então, tudo que ele não reajustar de IPCA para os seus funcionários, ele está ganhando margem orçamentária, está enriquecendo em base disso. Então, se ele der o IPCA, ele não perde nada, porque ele sempre vai ganhar o IPCA. Não perde e não vai ter aumento de despesa, porque ele está ganhando, só fazendo um repasse. Sim. Isso é muito complicado, né? Porque como a gente não tem esse mecanismo de reajuste, precisa de uma lei que faça a correção lá. E é o nome de... Aí eu fico para morrer com a narrativa que se dá, porque aí essa lei que faz um reajuste sempre menor do que a inflação, a gente está perdendo a inflação. Sim. E ainda é obrigado a ouvir pela imprensa que está recebendo aumento. Exatamente. Então, quer dizer, vou fazer uma conta errada aqui, mas assim, se a inflação for 10% e o cara me der 5%, ele está
me tirando 5, ele não tá me dando 5. Exatamente. Vamos lá, se ele me der 7, ele tá me tirando 3. Você está ganhando abaixo da inflação. Então você está perdendo. Na verdade, você está perdendo. Você não está tendo aumento Aí nenhum. você tem que ir lá no Natal ouvir o cunhado dizer que você teve aumento esse ano. Quando você ganha inflação, você também não está tendo aumento. Você está tendo uma reposição das Sim. suas perdas. Como que tem sido, ao longo do tempo, pelo menos assim, do que vocês participam, né, e participaram das negociações coletivas, como que tem sido tanto a negociação remuneratória quanto a funcional? Olha, no nosso caso, está bem complicado. Como que é o histórico? Assim, coloca o histórico para a gente. Eu não peguei nenhuma negociação ainda direta com o Estado. A gente abriu conversa agora há pouco tempo. Teve a pandemia que complicou bastante, né? As coisas ficaram meio que estagnadas. E esse ano, como sendo um ano político, ano de eleição também, começamos as conversas, tudo, mas a coisa ficou tudo parada, porque não se pode nem conversar sobre aumento salarial nessa época, né? E tem o caso também do governo. A gente não sabe se continua, se muda, se vai mudar, o que vai acontecer. E quando isso acontece no Estado, por o Estado não ter uma política de Estado, né? A política realmente é de governo, cada um que entra faz aquilo que quer. Então você não tem uma espinha dorsal para seguir, para começar uma negociação e, se houver uma troca, você continuar, seguir em frente com isso aí. Não, para tudo, começa tudo do zero. Então é muito ruim isso para a gente que é funcionário público. Você não tem uma sequência. Você começa num governo, negocia, está tudo certinho. Aí chega no final desse governo, troca, o cara perde a eleição, entra outro. Aí cada um que entra faz do jeito que vamos dar quer. 6 meses de confiança. É desse jeito. Sempre. Vamos dar mais 6 meses que Então, ele está chegando ainda. As conversas não evoluem. E aí daqui a pouco já deu 4 anos, já vai ter outra eleição e parou tudo. E a conversa não Abre vai aspas, frente. não é o momento. Fecha aspas. É né? desse jeito. Muda o secretário, mudou hoje, para a conversa, começa tudo novamente e é assim que funciona. Nós abrimos conversa com esse governo. Nós tivemos esse movimento grevista, né, em 2016. 16. Ficamos em uma greve de 1 ano e... Quase 1 ano e meio. Quase Como que foi isso? ano e meio, né? Qual que era a discussão? Como nasceu? Como que foi a greve? Estávamos lutando exatamente pelas nossas atribuições, com base em nossas atribuições, que é nada mais do que a gente executar o trabalho e receber por esse trabalho, né? Ter a valorização adequada do trabalho que o técnico executava diante da fazenda. E com tudo isso a gente acabou perdendo só. Houve essa greve, uma greve cansativa, foi 1 ano e 2 meses, se não me engano, né? Começou em julho, foi acabar em janeiro do outro Fevereiro ano. do ano seguinte. Ganhamos a greve por se tratar uma greve legal, nós seguimos todos os parâmetros, só que o Estado em si acabou tendo mudança também de secretário nessa época, né? Quer dizer, você interrompe até uma negociação grevista, um movimento que o funcionário tem direito. Foi o Renato Vilela, o secretário? Inicialmente sim, começou aquele com lá ele. Que diz até que você saiu no soco com o cara na escada, lembra? Exatamente. Aí, né? Sim, exatamente. Começou com ele a Nossa. greve, depois mudou para outro secretário, aí começamos a negociar com o Luiz Cláudio, aí também saiu, aí já veio outro, e a coisa então, cada vez que você inicia uma No tratativa movimento grevista nós resolver tivemos 3 problema, secretários. a coisa não evolui, porque muda, aí o outro que entra, deixa eu ver o que é que eu quero me inteirar. Aí ele diz que vai ler tudo o que está acontecendo de novo. Quando ele acaba de saber, de se inteirar do assunto, muda o secretário, começa tudo de novo. E esse eterno recomeço, né? E esse é o problema da falta de continuidade, Exatamente. né? De ser um Então problema... essa política de Estado, que a gente fala assim, de Estado, que quem entrar já tem um caminho para ser seguido. Aquilo está ali, está traçado. Pode ter alguma variação ou outra, mas a parte principal está ali, tem que ser seguido. Porque senão a coisa não evolui. A política não pode ser feita para o governo de 4 anos. Tem que ser feita alguma política para um governo que dure 20 anos, independente de quem entrar no governo. Mas tem que ter uma sequência do Estado. Senão fica muito assim, uma marca muito pessoal de quem entra. Tem caso de secretário que entra aí você está trabalhando, tem a documentação, tem cabeçalho, tem tudo certinho. Aí o cara entra, muda tudo, porque ele não gostou daquele jeito. Aí você tem que começar tudo, aí você vai fazer, manda o documento, esse aí não é mais o cabeçalho, o secretário mandou alterar. Então começa tudo, até nisso, só para você ver. Sem contar que tudo isso tem um custo muito elevado, né? Essas trocas têm um custo... Atrapalha muito o andamento do serviço. Além de atrapalhar
para todos os funcionários que estão imbuídos nisso, você tem o custo incluído nisso que não é contado também, né? Custo financeiro disso tudo aí, porque tudo gera um custo enorme, não é barato, não. E acaba perdendo tempo, perde tudo. Aí você faz o impresso lá que estava lá acostumado a fazer, tá bonitinho, tá salvo. Aí quando imprime, que a cabeça tá automático. Aí quando chega, pega lá, vai para o outro assinar, fala, mas esse não é mais impresso, joga fora esse aqui e faz outro, imprime outro. Isso vai, né? Eu fico imaginando os caras lá do governo federal deferindo o Bolsa Família. Auxílio Brasil. Casa Verde e Amarelo. Toda hora muda, pô. E cada um quer deixar a sua marca. E isso aí é ruim. É ruim para quem trabalha. Olha, às vezes eu me pergunto se um regime parlamentarista não seria muito, seria muito mais prático. Mais sutil, porque você não tem renovação de 100% no parlamento nunca, né? No Poder Executivo você tem renovação de 100%. 100%. Né? E cada um que entra, aquilo que eu falo, quer deixar a sua marca. Em tudo. Umas perguntas importantes que a gente sempre faz aqui no programa para ter o registro, né, das informações da categoria. Então, o sindicato nasceu em qual ano? Qual que é o histórico do sindicato? Quantos funcionários tem na carreira hoje? A data acho que é 4 de outubro de 2003. Foi a fundação do Citesp. É um sindicato recente. Até então a gente era afiliado num outro sindicato. Aí depois foi criado o Citesp, que agora é um sindicato exclusivamente de técnico. Na carreira hoje ativos tem perto de 900 funcionários ativos. Se contar com os inativos todos, chega a quase 3 mil. Filiados em torno de 1.250, por aí. Dos filiados tem ativos e inativos também. Ativos e inativos. A maior parte inativos. 40% para 60%. Filiados. Né? 40, 60 por aí, né? Na realidade, a maior parte dos filiados inativos e a maior parte dos funcionários também inativos, porque hoje somos em aproximadamente 900 ativos. E a carreira tem próximo de 3 mil funcionários. A gente, até nessas últimas reuniões com a Fazenda, quando fizemos tudo, nós pleiteávamos fazer um concurso, mas do jeito que está, sem reestruturar a carreira, não adianta fazer. O último concurso de 2010, para você ter uma ideia, foi feito para 500 vagas. Desses 500, acho que 90% foi embora. Passou em outro concurso, até de nível médio também, porque ganhava muito mais do que o técnico. E chegou a ser chamado mais de 1.000 pessoas para trabalhar. Mais de 1.000 pessoas. Deve ter permanecido disso tudo umas 100, 150 pessoas. O Estado de São Paulo perde talentos todos os dias. Nós perdemos funcionário para prefeituras. Né? A prefeitura a gente sabe que geralmente é mais instável do que o Estado, né? Porque vai do prefeito que está lá hoje, aí entra um outro amanhã, aquilo que estava bonito já não vai ficar mais, tal. Mas mesmo assim, o Estado de São Paulo sempre teve essa de ser um Estado que controla as finanças, lógico. Né? Então você tem uma segurança maior de que você vai receber. Né? Mas mesmo assim, você acaba deixando de funcionário embora para uma prefeitura. Ainda mais trabalhando na Fazenda, que é um órgão de excelência, se você olhar hoje para dentro do Estado de São Paulo, né? Sim. Eu, nesses 4 anos de vida sindical, eu sempre falava assim, nossa, na média da valorização dos servidores, São Paulo tá em destaque no ranking de pior, né? Pior. Só perdendo para o Espírito Santo. Exatamente. Aí eu fiquei repetindo isso 4 anos. Aí, esse ano, alguém me corrigiu assim, não, o Espírito Santo já passou São Paulo também. São Paulo, né? Eu lembro que há uns tempos atrás, o Rio de Janeiro ainda estava um pouco pior do que a gente. Depois já passou também. Foi embora e São Paulo ficou para trás. E o interessante é que São Paulo é o estado que leva praticamente 33% da arrecadação do Brasil. Em torno disso. É 1/3 do PIB, com até Exatamente. Talvez mais do que a arrecadação, porque aqui tem uma proporção produtiva maior, né? Exatamente. E São Paulo simplesmente não reconhece. Você vê, eu até brinco dizendo assim, bota 2 servidores públicos junto, vai começar a falar de salário. Eu sempre brinco disso. Aí alguém me corrigiu, não, isso é em São Paulo. São Paulo é assim?
Vários estados não é assim. Você trabalha com a pública, a gente também é ligado a centrais sindicais, a federação, confederação. A própria pública. E você conversa com os colegas de outros estados. É uma disparidade muito grande. Eu não falo do funcionário da Secretaria da Fazenda, eu falo de funcionalismo no geral, em todas as áreas. Segurança pública policial, por exemplo, aí que a gente sabe, um estado que nem o Paraná paga, acho que o dobro que ganha aqui em São Paulo. Então, é uma coisa que não dá para entender muito bem, como é que funciona essa política. Dá para entender sim, dá para entender muito bem, né? 30 anos, né? 30 anos que eu vou botar só na minha conta, ele não tem nada a ver com isso, mas 30 anos que está acabando agora. É verdade. 30 anos. Vamos ver se a coisa melhora. Porque já tem 10 anos que eu fico falando que tá nossa, 20 anos agora, já 30 mesmo. Já pode parecer passou. Que não, mas esse negócio aí para você, reflete no seu atendimento tudo. Você tendo uma vida mais equilibrada no seu dia a dia, fala uma vida pessoal mais equilibrada, com salário digno, decente, que te permita se alimentar, se vestir e ter o seu lazer, você vai retribuir isso aí com certeza em serviço. Com certeza. Agora, quando você não consegue pôr alimento dentro de casa, você não consegue educar seus filhos, você não consegue nada, você já não vai conseguir desenvolver um trabalho decente para a população, porque você já vai com muita preocupação. A sua cabeça não vai estar focada no serviço seu. Vai estar focada em outras coisas que orbitam, né, o seu dia a dia. Porque o trabalhador se sente desrespeitado, exatamente. Né? E fora o crime que fazem com os aposentados. Não, o confisco que começou, acho que já fez aniversário o confisco, né? Lamentável. Você contribui a vida inteira para aposentar e depois vem um cara aí e começa a te cobrar de novo? Olha, o que fazer um confisco com um aposentado que ganha acima de um salário mínimo só é, no mínimo, uma falta de respeito. O que é isso no máximo? No máximo é saber que vai faltar remédio, vai faltar comida. Com certeza. O que significa isso no máximo, pô? Com certeza. Fora que quando a gente não incentiva... A briga pelos aposentados é uma briga de toda a sociedade. Porque se se tudo é certo na minha vida, eu quero me aposentar. Para dar tudo errado? Se assim for, qual que é o incentivo que as pessoas nativas hoje têm de fazer uma carreira ali, de terminar a carreira ali, de continuar? Vai perdendo total incentivo. E o problema é que a máquina pública tem expertises, tem necessidades profissionais, tem conhecimentos exigidos que não são usados no setor privado. Por exemplo, o que eu faço, o que você faz, não tem em nenhuma outra empresa. Exatamente isso. Só no Estado é que vai ter. Então, é por isso que o Estado tem um ingresso rígido e também tem uma permanência mais longa, porque é um conhecimento que não é muito permutável nas empresas. Não é de um tempo para você ganhar musculatura de atuar ali. Então, quando o Estado fica fazendo esse tipo de coisa, desincentivando as pessoas a entrarem e estimulando as pessoas a saírem, isso é uma má gestão no longo prazo. São Paulo está perdendo talentos. E você vai ver que São Paulo vai começar a perder arrecadação, vai perder um monte de coisa, pô, no longo prazo. Então, a gente vê esses políticos aí quando assumem, né? Vou fazer do Estado como na iniciativa privada. Gente, isso é uma ilusão. O Estado não é iniciativa privada. O Estado tem suas peculiaridades, suas particularidades. Tem coisas que dá para ser copiado, o que é bom tem que ser copiado, assim, e aproveitado, mas não é tudo. A gente tem as nossas particularidades, o nosso jeito de trabalhar, a nossa legislação que tem que ser seguida, né? Então não dá para você falar assim, eu vou trabalhar como numa empresa. Não funciona dessa forma, né? Sim, é uma falácia. E passa isso para a sociedade. A pessoa compra essa ideia de que aí você vai fazer. Não é desse jeito. Sim, é uma pirueta, uma cambalhota retórica. Exatamente. Fazer isso, porque assim, todo mundo entende que numa economia familiar, todo mundo sabe que se eu ganhar mais do que eu gastei, isso é bom, né? Exatamente. Agora vamos pensar assim. O prefeito de São Paulo estava se gabando de ter não sei quantos dinheiro em caixa. Pergunta 1. Por que eu paguei tanto imposto então? 2. Pessoas morreram na pandemia. Tá com dinheiro em caixa? Para quê? Não, peraí. Tem uma coisa moralmente muito errada aí. Faltando comprar equipamento, um monte de coisa, tudo, e pessoas morrendo porque tem dinheiro em caixa.
Sim. O dinheiro que entra para o Estado é para ser investido, não é para ser guardado. Exatamente. O dinheiro é para ser O utilizado. Estado não tem não essa é pra- função de guardar Não. dinheiro, né? Não é... Arrecada Não é pra uma empresa investir. privada que Sim. visa lucro. O Estado não visa isso. Não, mas no O dia que Estado- tiver sobrando, não é para sobrar. Não é pra Sobrasse sobrar. menos, então, ou fizesse mais. Faça o Mas sobrar não. investimento. Se está entrando dinheiro, algum lugar tá vamos ver o faltando. que exatamente, vamos ver no que eu preciso aplicar esse dinheiro. O Dário falou, alguma coisa está faltando, em algum lugar tem. Nós não temos saneamento básico em tudo aqui em São Paulo ainda. Então, mas aí A volta a saúde questão tá da má ruim. gestão, né? Exatamente. A gestão é complicada, né? Porque às vezes você coloca as pessoas que não têm noção de recurso público e acaba, né, gerando esse problema todo. Não sabe no que investe, não conhece o orçamento, né, a destinação das verbas. Complica. É porque a gestão pública é diferente da privada, né? Totalmente. Sim, os objetivos são outros, né? São outros. É aquela coisa, você abre o Netflix e tem alguns documentários sobre empresas que têm uma má gestão, fazem... É esse tipo de documentário que tende a mostrar um capitalismo assim muito, muito selvagem, né? Sim. Então, por exemplo, você vê lá uma empresa que ela funcionava bem, sei lá, fabricava remédio, alguma coisa assim, e aí depois vem um outro conglomerado econômico, compra a empresa e vai cortando tudo ali para sobrar lucro, e aí os balanços ficam super positivos. Aí quando você vê assim, os remédios são de baixa qualidade, começa a dar problema no consumidor. Ou então o carro que era para não poluir, no final está poluindo e está dando problema para o planeta. Esse tipo de coisa, quando você só quer ver o balanço, acaba dando nisso. E aí, o lance é o seguinte, você pega um cara como o João Dória, que é um gestor, que é um gestor, aí ele entra lá e fala assim, tá bom. Aí ele corta tudo que tem, dá ração para as crianças, corta tudo e pronto. Agora tá sobrando, olha só que maravilha. Não, isso não é nada uma maravilha, Ele fala, cara. sou um gestor, economizei. Para quê? E a Bom, gente fala até porque tem assembleia, quando você faz o orçamento, você já tem a destinação daquilo lá. O recurso está lá para onde vai, para onde deve ser utilizado. uhum. O importante é a ponta saber gastar esse recurso, saber empregar isso aí direitinho. Esse é um problema. E fora corrupção, essas coisas, tudo que acontece, né? A gente sabe que tem muito problema assim. Dentro do tema de gestão e apresentando ainda a carreira, os técnicos estão em quais áreas da Secretaria da Fazenda, com quais tipos de atuação? Estão só na Secretaria? Tem muitos cedidos em outros? Conta um pouquinho de como que funciona a carreira nas funções e na distribuição dos talentos. O técnico é exclusivo da Secretaria da Fazenda, carreira de técnico, né? E o técnico dentro da Fazenda, ele pode trabalhar em todas as áreas da Secretaria. Tributária, na administração, na financeira, na contábil. Então ele pode atuar em tudo. Só que na área tributária, por exemplo, só pode trabalhar técnico, o auditor, o especialista E o jogador tributário. só. E o que acontece hoje na Fazenda... O especialista é o EPP, né? Você é especialista exatamente. em política pública. Não, especialista contábil, que Uhum. são os antigos contadores. Isso. E o que acontece hoje, principalmente na tributária, estão pegando pessoas de outras áreas com outras, de outros cargos e colocando para atender público, impostos fiscais, né? E está causando um problema, né? Porque, na verdade, essas pessoas não poderiam estar trabalhando ali. E como não tem uma regra definida ainda, As atribuições definidas dentro da Fazenda. Então né? acaba acontecendo esse tipo de coisa. E a administração acaba aceitando, né? Isso acaba prejudicando a carreira nossa. Então, Vitor, isso tem acontecido dentro da Secretaria da Fazenda com uma carreira de Estado, que é a carreira de oficial administrativo. A Secretaria da Fazenda tem colocado oficiais administrativos dentro dos postos fiscais, e isso tem gerado muito problema, inclusive com a nossa carreira, porque eles são carreira do Estado. Não da Fazenda. Não da Fazenda. São carreira do Estado, e eles têm ido aos postos fiscais, e alguns deles estão entrando com processo para equiparar a questão salarial junto ao TEF. E isso é péssimo para a Secretaria da Fazenda. E isso não só para a Secretaria da Fazenda, mas como para o Estado, porque aí você vai aumentar trabalho do Tribunal de Justiça, por exemplo, com os processos, por uma questão que a própria Secretaria da Fazenda deixou de olhar.
Então, e a gente tem tido relatos de muitos oficiais administrativos que têm ido para posto fiscal. E se você olhar assim, de fato, é uma questão simples de se resolver. Sim. A solução está dentro da própria secretaria. É fazer o que tem que ser feito. Quem tem que trabalhar aqui é técnico e auditor. Pronto. E tem gente para isso? Tem. Tem, né? Tem. Precisa de mais técnicos hoje? Sim, precisa. Tem que fazer um concurso? Tem, mas o concurso do jeito que está, não adianta, porque a pessoa não vai ficar. Você ganha mais que técnico aí trabalhando em qualquer lugar. É lamentável saber que você não tem reconhecimento nenhum. Você estudou, prestou um concurso, passou e está aí. Na realidade, precisa-se de um concurso, mas não nos moldes de que hoje a carreira está colocada, porque nos próximos 5, 6 anos, a maior parte dos técnicos que hoje trabalham terão tempo para se aposentar. Então, precisa-se fazer um novo concurso, mas com uma nova configuração, com novas atribuições, com nova questão salarial, para reposição dessas pessoas que vão se aposentar. Praticamente vão ficar só os do concurso de 2010. De 2010, que não são muitos, que deve ter, sei lá, 150, no máximo, 100, 150. Olha só, vão ficar só 100 colegas. O pessoal, na verdade, não deve se aposentar, porque quando você aposenta o FUI, você já perde 25% do seu salário. Né? Tudo bem, você já não ganha muito, mas vai perder 25%. Ainda continua pagando 14% de contribuição. Então, quer dizer, a pessoa ganha 3 mil aí, já cai para 3 o salário, 2.900, continua pagando, você não deixa de pagar. Isso é um problema da questão da política financeira do Estado em relação às gratificações, porque quando você se aposenta, durante o seu período ativo, o governo acaba complementando o seu salário com várias gratificações. E a maior parte dessas gratificações, elas caem quando você se aposenta. Então, quando você se aposenta, você vai perder. O Estado de São Paulo pejotiza, né, o trabalhador, né? Sim, sim. Sem dúvida. Então, você tem aí uma queda salarial brutal. Por isso que hoje você tem aí muitas pessoas que têm tempo para se aposentar, muitas delas doentes, mas que não se aposentam. Devido à perda, né? Por causa da perda que você terá na aposentadoria. E isso, se você olhar pelo lado social, é brutal isso, né? Não é humano isso, porque você vai fazer o cara perder, sei lá, 30%, 40%, 50% do salário, e isso vai impactar totalmente na vida dele. E no momento que você quer usufruir um pouco, né? Descansar, curtir família, e aí, viver. Os gastos são outros, né? Os gastos são outros, você acaba gastando tudo em remédio e vai embora seu salário. Você vai ficando mais idoso, mais velho, naturalmente você vai precisando de um... Você tem que ter um convênio médico. Melhor, né? Não, o convênio médico explode, os remédios explodem. Acabou. E aí você tem que pensar também numa questão, Vitor, que a maior parte dos técnicos da fazenda, eles estão lá. Esses que vão se aposentar, a maior parte entrou em 1990, ou seja, essas pessoas têm 30 e tantos anos de dedicação exclusiva para a Secretaria da Fazenda. E aí, quando chega no seu momento de você aposentar, de você tentar curtir um pouco a chegada da sua aposentadoria, da sua velhice, você não tem esse apoio. Então, é desumano isso. Exato. Sim. É como você falou, você sai do Estado com uma mão na frente e outra atrás, né? Sim, porque aí você não tem o fundo de garantia que poderia te garantir. Que você tem no privado. E aí, assim, se você for pensar nessa questão do fundo de garantia aí no decorrer da vida, vamos dar um exemplo simples, bobo, banal. O técnico vai comprar um imóvel. O trabalhador da iniciativa privada, a entrada desse imóvel, ele pode ser o fundo de garantia. O técnico não tem isso. Funcionário público... Se ele não fez uma reserva, não tem isso. Se ele não fez a reserva, se ele não conseguiu... Não vai ter. E assim, a maior parte dos funcionários públicos, eu digo isso não só de Secretaria da Fazenda, mas a maior parte dos funcionários públicos do governo do Estado estão nessa situação, porque o governo do Estado não paga um salário adequado,
decente, talvez. Então, ele não tem essa condição. E aí, isso fica muito difícil para você conseguir dar continuidade nessas coisas. Sim. Vou para o nosso último tema aqui. Vamos falar do funcionalismo em geral. Bom, qual que é a intenção desse programa aqui, desse conteúdo? 2. Um deles é isso. O que a gente falou antes, a Globo News fala muito sobre política pública, sobre políticas públicas, sobre Estado, e tem um público-alvo, tem gente interessada, tem muita gente interessada, né? Senão a Globo News não existia. Se eu for ver, é só isso, só fala de Estado, a Globo News, né? Esse tipo de cobertura. Só que não tem esse tipo de conteúdo dito por vozes intimamente ligadas ao Estado, como nós. São sempre vozes que têm até um asco do Estado. Então, você vai e liga lá, é só jornalista liberal que quer cortar tudo. Voltando àquele cara lá que estava perguntando se fazer política pública é compatível com... Meu amigo, que compatibilidade é essa? Compatibilidade com a necessidade do povo, né? Que tem que ser a pergunta. Então, uma vez eu estava no YouTube e ia procurar alguma coisa... algum argumento em favor do Estado, que eu estava vendo uns debates lá, e não achei nada. Não achei nada, né? Então pensei, nossa, tem que fazer coisa. Então, isso aqui, o Papo de Estado, é a segunda coisinha que a gente está fazendo. A primeira foi um projeto do Sindicato dos Auditores, né, o Sinafresp, chamado Orgulho de Servir. A gente estava indo no parlamento falar contra alguma reforma e os próprios colegas estavam desmotivados em ir. Então eu falei, nossa, eles mesmos já não estão acreditando mais neles. Por quê? Os caras não têm mais orgulho de ser servidor. Então a gente foi pegando todas aquelas falácias, todos aqueles jargões que falam sobre o servidor público ou sobre o serviço público, e para cada coisa a gente ia fazer um vídeo desmistificando a tese. Então, nesse programa aqui, eu gosto sempre de passar um videozinho, da série do Orgulho de Servir, que foi da época da pandemia que a gente fez, e a gente discute um pouquinho sobre esse tema. Então, tudo bom, Igor? Pode colocar, por favor? Imagina como é trabalhar em uma empresa com excesso de burocracia, normas obsoletas, falta de planejamento e onde a vontade de poucos sobrepõe os critérios técnicos. Esses são os principais problemas enfrentados hoje pelos servidores públicos que atendem aos cidadãos brasileiros. Todos problemas relacionados à gestão política do Estado. Curioso que, mesmo assim, a questão da ineficiência pública é constantemente associada aos servidores, que, além de enfrentar as dificuldades da interferência política, ainda lidam com equipe reduzida e estrutura precária, tendo muitas vezes que realizar horas extras sem remuneração ou comprar materiais de trabalho do próprio bolso. Sem falar no preconceito que sofrem com o estereótipo de que servidor público trabalha pouco. É evidente que se algum servidor não executar suas funções de forma adequada, deve ser advertido, punido ou até desligado. E é por isso que existem legislações específicas e órgãos internos e externos de controle e fiscalização. Mas é um erro tirar direitos de trabalhadores, pois enfraquece ainda mais o já frágil serviço público brasileiro, prejudicando a população como um todo. Veja o exemplo da estabilidade, constantemente questionada em propostas de reforma tendenciosas. Um funcionário público precisa servir aos interesses do cidadão e não do governo vigente. Por isso é preciso garantir que ele não seja demitido a cada nova mudança de gestão. Não faz sentido criar uma disputa entre servidor e população, como se um fosse adversário do outro. O correto é nos unirmos para juntos exigir do poder público as condições necessárias para a prestação de serviços essenciais aos brasileiros. Orgulho de servir. Trabalho em prol da sociedade. Deixa eu perguntar pro Dairo, que tá mais quietinho até agora. O Estado não dá condições de trabalho. E aí o trabalho não sai tão eficiente quanto pode ser. A culpa é sua?
Não. A culpa é do gestor. A base de tudo é como a gente fala, o gestor, né, que a gente está sentindo hoje, ele pensa em um Estado lucrativo e não um Estado efetivo, onde ele vai trabalhar, ele vai se doar para o que ele é feito, né? Ele é feito para dar educação, para dar uma saúde, para dar o de melhor para a população. E não é dessa forma que ele pensa, né? Ele pensa lá no final ter o lucro. Ó, eu entrei no Estado, eu estava quebrado, consegui do Estado, deixei uma lucratividade para o próximo que assumiu. Quer dizer, ele vai se vangloriar de uma coisa que não é real. O Estado não é feito para isso. O Estado é feito para arrecadar com esses tributos que a gente até tem que pensar muito, né? Tem muito tributo, acho que deveria ter uma unificação maior entre eles, né? Para poder ser melhor distribuído, arrecadado e distribuído, porque todos, como é que se diz assim, a educação tem a sua parte, a saúde tem a sua, a polícia tem a sua, né? A segurança pública. Então, esses impostos têm que ser melhor direcionados. Então, como tem N impostos, cada um tem a sua finalidade e, na realidade, ela não é executada, né? Esse dinheiro acaba sendo direcionado de outras maneiras e, no final, só pensa em lucro do Estado. Então, quer dizer, a culpa de tudo quem é? Gestor. Se tivéssemos um gestor pensando na população, pensando no indivíduo, né? Do qual está pagando o seu imposto para ter esse retorno, teríamos um Estado diferente. Eu acho que a pessoa que entra lá no governo, alguma coisa, já entra pensando na próxima eleição, né? E acaba deixando o serviço de lado. Sim. Esse é um problema sério que tinha que ser resolvido. Outra que foi citado aí no vídeo é o excesso de burocracia. O mundo evoluindo, tudo. Eu falo assim, antigamente você, para cobrar alguém, se mandava tudo via papel. Não chegava imediatamente. Hoje você aperta um botão, eu quero um relatório tal coisa. Daqui a pouco aperta outro relatório. Só que as leis não evoluíram nesse sentido também. Então acaba atrapalhando o desenvolvimento do nosso serviço também. A burocracia pesa muito para o Estado. Sim. Complexo. Luiz, deixa eu te perguntar. Se uma empresa tiver problema de produtividade com os trabalhadores, todo mundo vai dizer que a culpa é do líder, né? Todo mundo sabe que se você tirar o gestor de uma empresa, você não garante que a coisa vai andar bem ali. Vai dar continuidade. Simplesmente porque as pessoas precisam de coordenação. Sim. Eu não sei o que você está fazendo, você não sabe o que ele está fazendo. Precisa de alguém que veja de modo 360. Então todo mundo vai concordar que numa empresa, se tiver problema com os trabalhadores, o problema é do líder. No Estado, a gente sabe que o líder vai trocar a cada 4 anos. Inclusive o Dória vai ter passado como gestor que se anunciava, vai ter passado pela história política desse Estado de São Paulo, tendo nunca completado um mandato para o qual ganhou a confiança da população. Sempre pensando no próximo passo. E aí eu te pergunto, Luiz, por que a troca de líder com interesses políticos pessoais, esse cinismo político muitas vezes há, por que a culpa da eventual ineficiência é do trabalhador? Então, a gente volta naquela questão de ser política de Estado e política de governo. A gente não tem uma continuidade disso, porque cada um que chega naquele espaço, nesse Estado, eles não pensam no bem-estar social, eles não pensam na sociedade como um todo. E isso vem acumulando. Vamos pegar aí o exemplo desse último governo, desses últimos 30 anos de governo. O que é que de efetivo, de bem-estar social foi criado? As políticas elas não continuam. Embora o PSDB esteja aí há 30 anos e deveria haver uma continuidade, mas não há uma continuidade. Cada um que chega ali naquele espaço, ele quer deixar a sua marca. Então, você não tem continuidade. Consequentemente, com todas essas trocas, isso acaba impactando efetivamente na sociedade como um todo. Isso vai para a população. Você não tem uma segurança pública adequada, você não tem uma educação adequada, você não tem uma saúde adequada. Você pega aí
Esses que são os exemplos mais comuns, mas aí se você for pegar a questão da cultura, se você for pegar a questão da assistência social, enfim, outras situações, elas todas convergem para o mesmo ponto, de não ter uma continuidade. E isso é péssimo para a sociedade como um todo. Vamos pegar aí uma questão recente, que foi a questão aí da Cracolândia em São Paulo. Você teve aí a dispersão da Cracolândia. Ela estava centrada num ponto específico e você teve a dispersão. Ela se espalhou para a cidade toda. E assim, eu particularmente acho que aquilo foi um erro, no sentido de você ter colocado muito mais medo na população, deixando a sociedade, a cidade de São Paulo especificamente, muito mais insegura com tudo o que está acontecendo, e você não teve um pulso firme para conseguir controlar aquilo. Acho que teve um erro de governo nesse sentido, mas não teve uma assumição desse erro. E a coisa continua. Então, hoje, por exemplo, estar dentro do centro da cidade de São Paulo é um lugar perigoso, é um lugar periculoso, porque você não tem segurança, você tem medo. Andar dentro da cidade de São Paulo hoje não é simples. Então, eu volto a dizer que deveria ter uma política de governo e não uma política de quem está lá naquele momento. Eu acho que isso impacta efetivamente nas continuações das políticas públicas. Na verdade, a Cracolândia, eles não resolveram o problema, mudaram de lugar, né? Só dispersaram o problema. Eu vou esparramar o problema para tudo quanto é lugar agora. E não resolveu nada, né? Sim. Pelo contrário, acho que até piorou um pouco. Sim, sim. E aí eu vou perguntar aqui, você, presidente, Luiz Carlos, o que mais te dá recompensa em ser um técnico da Fazenda, em ser um servidor público? Onde está o seu orgulho de servir? Então, como nós falamos no início, o que mais recompensa hoje, que motiva, é saber que você está fazendo algo de bom para a sociedade, né? Trabalhar e reverter o seu trabalho em benefício para a população. Como a gente falou, quando você trabalha na Secretaria da Fazenda, que é um órgão que arrecada bem, distribuir esse recurso para que você possa dar suporte para a saúde, educação, segurança, ser revertido em benefício para o nosso cidadão, diretamente para o cidadão. Isso sim é gratificante. Quando você olha lá, você vai num hospital público, você vê que a pessoa está tendo o atendimento adequado, uma criança na creche está sendo bem servida pelo Estado, né? Você vai na segurança pública, você pode andar na rua sossegado, com seu celular na mão, de qualquer jeito aí, sem preocupação de tirar a carteira do bolso de trás, guardar, esconder. Isso sim, né? Trabalhar voltado para isso, para a população. Esse é o que mais gratifica a gente. Eu acho que esse é o objetivo de todo funcionário público que realmente é dedicado e que gosta do que faz. Dairo, de onde vem o seu orgulho de servir? Em quais momentos? Como eu te falei inicialmente, eu gosto de servir devido a poder orientar, poder direcionar a população. Tá? Até numa fase da Fazenda, no passado, nós podíamos fazer, não sei se você pegou essa época da Fazenda Aberta, né, onde a gente conseguia levar um pouco do nosso conhecimento, para que serve o imposto, porquê dessa arrecadação, para a própria juventude lá embaixo. A gente ia numa escola, apresentava isso para a infância, para quê? Para que eles estivessem preparados para o futuro. Porque é gratificante a pessoa saber o que ela está pagando e para onde está indo isso e o porquê. Então, são momentos assim que você executa o seu trabalho, você consegue transmitir essa pessoa que está lá na base e aprende com isso para poder estar mais politizada no dia a dia e poder estar cobrando os seus direitos lá na frente. Que muita gente tem o receio de entrar numa delegacia, tem um medo, e aquilo ali é seu, gente.
Aquilo ali, a população tem que saber que é dela. Ela tem todo o direito de chegar dentro da secretaria ou dentro da Polícia de Educação e exigir os seus direitos. Não é chegar lá e chutar, mas chegar lá e... eu tenho meu aluno, meu filho está com 5 anos, eu não consigo uma creche. Tem que ter essa abertura para ele. Tá? Então, isso é gratificante para a gente. Poder transmitir. Eu tive uma fase da Fazenda que eu consegui fazer isso. A gente conseguiu, dentro de algumas cidades da região, implantar o sistema e poder passar isso para a juventude, inclusive para os pais. Fizemos isso para pais. Né? Dentro do programa de educação fiscal, né? Educação fiscal. Então, foi uma parte assim, gratificante que eu me senti lá dentro. Tá? Fora do meu trabalho do dia a dia, né? Que é estar diretamente com o contribuinte, né? Poder fazer essa parte, arrecadar e saber distribuir ali dentro, é o que deixa a gente mais feliz um pouquinho. Isso que o Dario está colocando era interessante mesmo. Foi uma época bem bacana da Secretaria da Fazenda. A educação fiscal realmente funcionou, né? E um projeto extremamente benéfico para a sociedade como um todo. Você também participou desse projeto? Também participei desse projeto. Esse projeto ele foi criado dentro da Escola Fazendária, o projeto de educação fiscal, junto com a coordenação da administração tributária, e ele foi divulgado e trabalhado em todas as regionais do estado de São Paulo. O estado todo, O estado todo. Então, e isso fez com que a Secretaria da Fazenda se aproximasse da sociedade civil de uma forma extremamente benéfica. Nós tínhamos dentro do projeto de educação fiscal o Fazenda Aberta e o Fazenda Vai à Escola, que quando as crianças não tinham condições ou não tinham alguma possibilidade em relação a transporte, enfim, de estarem dentro de um prédio, dentro da secretaria, nós, funcionários da secretaria, íamos até eles e lá fazíamos as nossas palestras. Levávamos equipamentos, microfone, caixa de som, levávamos lanchinhos e lá a gente fazia isso. E isso foi uma fase extremamente profícua da Secretaria da Fazenda como um todo, no sentido de aproximar a comunidade, de aproximar a sociedade civil com a questão dos tributos, com a questão da perda do medo de olhar a Secretaria da Fazenda como uma coisa punitiva. E esse projeto ele rendeu muitos frutos para a Fazenda como um todo. Chegou a pandemia e... o próprio contribuinte na época tinha medo até de pedir a nota fiscal, falava assim exatamente. que ele, o cara quer saber da minha vida, o quanto que eu gasto no mercado, minha quanto liberdade. eu deixo de gastar, minha liberdade está sendo vigiada. A pessoa vê a Fazenda como um órgão punitivo, geralmente, né? É o que vai só para te cobrar, não é, na verdade, né? A arrecadação é uma coisa natural. Você está lá para não deixar a sonegação. Mas a arrecadação é natural, então Sim. Não tem que olhar como algo punitivo. Só quem anda errado mesmo que teria que ver dessa forma. Esse tem que ser mesmo. Exato, esse tem que ser, esse não tem jeito. Quem está certo tem mais é que aplaudir e ajudar, porque isso aí vai ser revertido para a população no final. Então, o trabalho da Secretaria da Fazenda tem o benefício de trazer igualdade concorrencial. Exato. Porque quem paga certinho quer que a gente vá lá em quem não paga. Exatamente. Porque não é senão quem não paga quebra que o cara que paga. Você ter sua empresa recolher tudo certinho, eu tenho a minha, não recolho nada, mas eu vou ter o mesmo benefício que você. Então, geralmente a gente recebe denúncia de quem paga, né? Geralmente é o cara que... É o concorrente que paga tudo certinho e fala só, o cara ali tá... O cara tá sonegando, vai lá ver o que tá acontecendo. Luiz, o que mais te orgulha em ser um servidor público? Eu acho que eu consegui evoluir como pessoa, como profissional, como sociedade como um todo. Eu estou na Fazenda há 30 e tantos anos. Foi lá que eu acabei conhecendo a maior parte dos meus amigos, as pessoas que trabalhavam comigo. Elas me acompanham até hoje. Atender a sociedade como um todo é extremamente benéfico.
além dos amigos de dentro da secretaria, também fiz amigos dentro da sociedade, pelo trabalho dentro da Secretaria da Fazenda, e acho que contribuir com isso tudo, inclusive levando esse trabalho de educação fiscal para a sociedade, ele foi extremamente benéfico. Então, ele me formou como pessoa e como profissional. E isso eu acho que é o maior benefício que eu tive, que eu tenho, continuo tendo, sendo funcionário da Secretaria da Fazenda, sendo funcionário público. Olha só. Isso aí. É isso, né? Isso. Quando eu falo assim, quando você faz alguma coisa fora do serviço, em benefício de alguém, não te dá prazer? Sim. Você não se sente bem com isso? O serviço público é isso aí. Você está fazendo alguma coisa... Fazer o bem é muito... Exatamente, doar. isso é bom pra gente. Né? Saber que você pode contribuir. Deixa eu te dizer onde que está o meu orgulho de servir. A gente anda na rua e vê a ambulância passando, vê um professor educando, você vê uma polícia protegendo, e sempre que a gente vê um trabalho desse, sempre que a sociedade vê isso acontecendo, está olhando atrás disso, está vendo o trabalho de um fazendário fazendo, né? É na Secretaria da Fazenda que o recurso chega, que ele é administrado e que ele é alocado com eficiência. Então, agora eu já estou querendo falar para o governo aqui, mandar um recado, né? Se nosso trabalho está em tudo que importa à sociedade, a gente também tem que estar na atenção do governo e no orçamento, que é a atenção dele objetificada. Então, a gente tinha que ter uma estrutura fazendária, um fisco forte, tanto nas carreiras de auditoria como de apoio. A gente tem que usar muito a referência da Receita Federal, que tem uma estrutura que valoriza as suas carreiras, e a gente aqui é uma vergonha o que fazem com todas as carreiras da Secretaria. Não é possível que o estado mais rico de São Paulo perdeu o posto de segundo estado que mais não valoriza o servidor para ficar em primeiro lugar. Exatamente. Como que é possível um absurdo desse? O estado de São Paulo, esse ano, teve um orçamento de 346 bilhões de reais. 68,8 deu de benefício fiscal para empresas sem mecanismo adequado de transparência e de medir resultado. Com 6 milhões de reais a gente resolvia a fome no estado. Com 7 bilhões a gente pagava muito bem todos os servidores. Assim, tem coisas que eu fico para morrer, sabe? Eu não aceito. Não, realmente, né? Não basta saber só arrecadar, tem que saber utilizar esse dinheiro, né? Isso é importante. Sim, esse desmonte de 30 anos tem que acabar agora. O que você falou assim, tudo no estado começa na fazenda. Aqui é a porta de entrada dos recursos que vão carregar o estado, que vai dar condições para todos trabalharem. É na Secretaria da Fazenda. Sim. E é com esse... E é dentro dessa lógica que a gente tem que dizer que se a gente brigou separado, ou se a gente não brigou junto, ou se a gente brigou entre nós mesmos, isso tem que acabar agora. A nossa briga é de todo mundo. Uma briga pela valorização fazendária, que é fazer chegar recurso para o estado inteiro. Essa briga tem que ser de todo mundo desse prédio, dessa casa, né? Cabe todo mundo, cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Isso vai se fazer com união, né, Vitor? União. Trabalhar tudo em prol de uma única causa. Trabalhar junto, parceiros. E o nome da causa é São Paulo. São Paulo. Sim. Sim. Exato. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Vou fazer uma rodada aqui para cada um fazer uma consideração final. Vou começar pelo Luiz para terminar ali na presidência, no Luiz. Começa com o Luiz, termina Luiz, com o Luiz. Que recado você gostaria de falar para o cidadão que ouviu a gente até agora? E talvez em especial para os técnicos também, para os fazendários, que a gente sabe provavelmente a maior parte dos espectadores, os primeiros que vão assistir pelo menos, vão ser pessoas mesmo, né, do nosso grupo. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a participação, o convite e a participação a você, Victor. Tamo junto. Eu queria dizer que vocês olhassem com mais carinho para a Secretaria da Fazenda como um todo. Como já dissemos aqui, é por lá que entra o dinheiro, é por lá que é arrecadado, é por lá que a gente distribui isso para que o estado de São Paulo continue sendo o estado que é. E para vocês que tenham interesse em fazer parte da nossa família,
quando abrirem novos concursos, venha para a gente. Vocês serão tão felizes quanto a gente é. A Secretaria da Fazenda é o Big Bang das políticas públicas, né? Começa ali, ó. Pá, é dali que sai. É dali que faz. Sem ali não tem nada. Exatamente. Eu gosto de dizer que as carreiras fazendárias são as verdadeiras típicas de Estado. Sim. Porque, por exemplo, um juiz. O juiz é uma carreira típica de Estado democrático de direito. Numa ditadura não precisa de juiz. Mas em qualquer governo, nem que seja no Egito Antigo, precisa dos fazendários. Senão não tem nada. Dairo, qual que é a mensagem que você manda para o cidadão que está ouvindo a gente? Bom, a mensagem seria essa, como a gente falou, nós somos estados, nós temos que trabalhar unificados, tá? Principalmente dentro da própria secretaria, não deve ter essa desunião, essa coisa que um é mais do que o outro, ou menos, tá? Eu acho que independente de cargo, de situação, se todo mundo trabalhar junto, nós teremos um Estado verdadeiro, né? Porque nós teremos um objetivo. Se a Fazenda é o órgão de excelência para arrecadar e distribuir, então, primeiro de tudo, se nós fortalecemos isso com a união, a gente tem um futuro melhor. O jargão de a união faz a força, todo mundo sabe, é repetitivo dizer isso, mas a gente esquece todo dia disso, né? Tem que praticar, né? Por que a gente esquece todo dia disso, né? Tem que praticar. Não pode ficar só na teoria. Presidente, então eu vou pedir para você dar sua mensagem para o cidadão também, incluindo também para quem gostou do trabalho de vocês, onde que a gente acha na internet, nas redes, o trabalho do Citesp. Tá. Primeiro, para você que está nos assistindo aí, confie mais no trabalho do servidor público. E fique sabendo que quem está aqui está para realmente trabalhar e devolver para vocês algo de muito bom em termos de saúde, educação e segurança pública. A Fazenda, como já foi dito, é a porta de entrada dos recursos. E nós que somos funcionários da Secretaria, damos um duro danado para que esses recursos cheguem lá na ponta e isso seja revertido numa melhoria, numa melhor condição de vida para todo cidadão do estado de São Paulo. Tá? E quanto a... Você falou das redes sociais, né? O Citesp tem o site www.citesp.org.br e lá tem todas as informações relacionadas ao nosso sindicato. Tudo o que acontece, que as ações do Citesp são postas ali e as pessoas podem acessar a qualquer momento e ver tudo o que acontece de bom dentro do sindicato e o trabalho que é desenvolvido por todos nós lá. Obrigado a vocês todos do Citesp e mando um abraço para vocês também, dizendo com todos os técnicos e todos os fazendários também. E para você que ficou com a gente até aqui, eu quero dizer uma coisa: o Estado é o melhor jeito eficiente de fazer redistribuição de renda. A quem importa menos Estado? Só quem já está lá em cima, né? Eu gosto de dizer a imagem do Nescau. Você tem... O que acontece se você deixar o Nescau parado? Vai ficar uma parte bem embaixo e uma parte bem em cima e nada mais vai acontecer. O governo, os governos que querem ir contra o Estado, querem apenas que a colher pare de ser mexida. Vai ficar daquele jeito. Então a quem importa isso? Só quem já está em cima. Eu quero dizer para você, muito obrigado e nos acompanhe aqui até os próximos episódios. Um abraço.